Bom, tá gravando também, né? Não sei se com a gravação, se for um problema só de internet de vocês, com a gravação, depois repassando a gravação, você ouve, né? Então vamos dar sequência aí, né? Então, tá gravando, tá. Tá. Esse é um fungo de solo, não um habitante natural do solo, mas ele fica no solo, né? A fonte de inóculo é o solo, né? Ele permanece como estrutura de resistência. Então, é um fungo também que vamos dizer assim, atinge a uma certa altura. Ele infecta ali na região do colo, né, um pouquinho abaixo do nível do colo da planta, mas ele não tem, né, ele não vai na parte aérea, nas partes mais altas, né? Então, na soja, inclusive, ele pega ali do solo até mais ou menos 20 centímetros, né? Esse crescimento desse mofo branco no caule da soja, né? É claro que a gente vem ele na parte externa, mas ele está colonizando os tecidos internos, mas tem micélio também na parte externa, né, do tecido, assim como o mofo branco de esclerotínia também, né? Mas então assim, ele tem bom, ele pode causar murcha, né, também, porque ele aprofunda um pouco ali no córtex, né, e atingindo aí um pouco ali do sistema vascular, né? Aí você tem a podridão de esclerotínia, esse sim é o mofo branco daquele mais letal, vamos dizer assim, para a planta, né? Eu falo que o índice desse aqui, esclerotínia, é mais letal, porque na soja, por exemplo, eu já vi muito o mofo branco de Sclerotium rufus crescendo, e depois, né, principalmente nessa época que está chovendo quase todo dia, que a gente chama tá invernado, a gente vê, e depois a soja recupera. No caso de mofo branco da soja, não. Do esclerotínia, melhor dizendo, pegou, matou, né? Então, eu acredito que também no tomate você tem a severidade menor aí de Sclerotium rufus e maior de esclerotínia, né? Então, no caso, vocês estão vendo uma lavoura praticamente morta aqui, né? Já as folhas mortas, ataque de esclerotínia. Bom, esclerotínia, ele pega de mamana caducando, como o pecuarista fala, né? Ou seja, as gramíneas não são hospedeiras, mas você tirou as gramíneas, girassol é uma excelente hospedeira, então a soja, né, feijão, aqui o tomate, as solanáceas em geral, né? Então, sendo folha larga, né? Ela pega aí, eu acho que quase, se não for tudo, mas pelo menos as principais aí, culturas agrícolas. Então, aqui mostrando o sintoma, como ele praticamente matou a folhagem e o sol, acontece muito isso no fruto, né? A insolação, excesso de insolação. Então, essa parte aqui que fica mais exposta, normalmente a face que está voltada para o sol fica esbranquiçado, né? Então, se a gente olhar esse aqui o tomate, como é que chama? O tomate rasteiro. Então, se você tiver 3 ou 4, você vai observar que com esses sintomas de esbranquiçamento, sempre é na face mais, que pega mais a face do fruto, né? Que pega mais a intensidade, a radiação solar, melhor dizendo, né? Quer dizer, então esse sintoma é porque matou a folhagem, né? Então, é um sintoma secundário aí, às vezes, do mofo branco, né? Ou de qualquer outra doença que detone aí a área foliar, né? Essa queimadura aqui de sol, né? A requeima é um fungo muito severo, é muito rápido o desenvolvimento dessa doença, né? Quando a gente falou semestre passado em tempo de incubação da doença, tempo de incubação é o período que vai da inoculação até o patógeno se reproduzir, né? É 4 dias para a fitóftora, né? Para a requeima. Enquanto soja, 10 dias, 7 a 10 dias, né? Aqui 4 dias. Então, se a gente pensa que... Então, assim, uma doença de severidade, você pode ir na sexta-feira no seu pé de tomate ou de pimentão e não ter sintoma, né? E quando chega na segunda-feira, né? Praticamente você está, às vezes, a planta detonada, né? Pelo ataque aqui da requeima. Realmente muito rápido o desenvolvimento da doença.
Você requeima também é uma doença histórica, do ponto de vista das primeiras aulas de fitopatologia, né, quando a gente falou de história, a requeima da batata, né, causou problema, morte, né, por fome na Europa no século aí 1700 e alguma coisa, né, 1700, 1800. Então é uma doença que realmente, do ponto de vista histórico, também ela tem uma importância, inclusive para a fitopatologia, né? É a partir dessa doença aqui é que a ciência se desenvolveu. Então ele provoca sintoma aqui no caule, né? Ele vem mais de baixo para cima, né? Vem subindo, né? Ali do colo da planta para a parte superior, né? Causando murcha também, né? E o sintoma aqui no fruto da requeima, esse escurecimento aqui do fruto, né? A folhagem já está praticamente aqui perdida, né? Então, mais sintoma aqui da fitóftora no fruto, né? Tem uma virose também, a vira-cabeça, ele provoca sintoma no fruto também, muito parecido com isso aqui. E aqui é um detalhe aqui do esporanjo, né? De fitóftora, né? Esse esporanjo, ele pode germinar diretamente e penetrar. Quando ele cai numa folha, né? Ele germina e já penetra através dos estômagos, ou ele pode produzir zoosporos, né? Que são outro tipo de esporo, né? No caso, um esporange produz 8 zoósporos, né? O zoósporo é um esporo que tem flagelo, né? Que também pode ser. Então, o que que faz acontecer uma ou outra, né? A infecção direta por esporângio ou a produção de zoospora. É questão de umidade relativa do ar, né? Se tiver mais temperatura um pouco mais baixa e a água livre, né? Mais tempo, então é provável que ocorra a infecção via zoosporo, né? Que é uma condição mais favorável, porque aí você, em vez de um esporo, você vai ter 8, né? Então tende a aumentar numa condição então mais para zoosporo, que é a condição de temperatura mais baixa e molhamento foliar mais longo, tende a favorecer a infecção zoospórica, que tende a ser uma condição mais severa para a doença, né? Septoriose, que é uma doença também de foliar, né, causando lesões foliares, né? Bom, então vamos falar um pouco agora de maneira geral das medidas de controle, né? Ah, bom, evitar locais mais sujeitos a neblina, né? Isso principalmente aqui para a fitóftora, né? Que é a requeima. Como eu estou falando, ela é na condição propícia aqui para infecção zoospórica, né? Então, por aumentar a severidade da requeima. Então, o que é evitar locais sujeitos a neblina? Você já tem uma área, numa fazenda, né? Normalmente o cara coloca lá embaixo, né? Porque se for, se ele plantar na entre-safra, né? Quando acaba a chuva, porque propicia a condição mais favorável para molhar, né? Para a irrigação. Não que não seja, você plantar na parte superior, não seja impeditivo, mas se tiver histórico lá de requeima, né? Esse pode ser um problema limitante. Então o que é escolher locais menos sujeitos, né? Ou evitar lugar. É justamente aquela baixada próximo do córrego. Quando a gente vai olhando na estrada, essa parte de cima, a gente vê que, principalmente no mês de abril, maio, isso eu já vi muito aqui de Jataí para Mineiros, você vai olhando na estrada, naquelas regiões, naquelas baixadas, onde, às vezes, num local mais descaído, né, lá na baixada próximo do córrego, você vai ter aí uma acentuação ainda de neblina, né, às vezes demora mais a se desvanecer a neblina. Então, é colocar na parte mais alta, né, do solo. Chegando mais um aí, Lucas Santos. Tá, então, evitar locais mais sujeitos à neblina, principalmente aí, né, para esses dois aqui, né, Alternaria solane e Fitóftora. Evitar locais próximos do tomatal em final de ciclo, né, esse aqui é o que eu já tinha mencionado ali na introdução, né. Então, e eu já vi isso, estou dando um exemplo prático, né, de o cara acontecer isso. O pessoal, aquele talhão ainda está produzindo algum tomate, né, o cara acha que, como ele está produzindo menos do que o esperado, ele não aplica mais inseticida e nem fungicida, porque já está em final de ciclo mesmo, né? Só que aquilo está funcionando como fonte de inóculo, né? Não só de doença, mas como de inseto. Então, evitar
Quer dizer, na verdade, não é erradicar, né? Se está produzindo menos, né? Erradicar aquele mesmo que aquele talhão tenha tido alguma produção. Evitar local que você tem encharcamento, né? Aquele solo que é realmente mais pesado, né? Então, principalmente para essas doenças aqui, né? Que impactariam mais aí nessa condição aí, né? Esclerotina, esclerótium, Rhizoctonia, Phytophthora infesta. O micetus é do grupo aqui dos míldios, né? Fítio e Phytophthora. Evitar locais contaminados, então onde tiver histórico, né, do mofo branco de esclerotina ou de fusário, né? No caso de fusário, você tem material resistência, né? No caso de esclerotina, você não tem resistência genética a essa doença aqui, né? Então, a única opção mesmo é evitar esse local onde houve ataque aqui né, do esclerotina ou do mofo branco. É evitar irrigação por e aspersão. Hoje em dia isso aí é tranquilo, né? O pessoal está usando muito, até não é nem por uma questão de favorecer doença, mas por ser mais, economizar água, né? Água e, consequentemente, energia, né? Evitar irrigar em excesso, claro, né? Principalmente esses patógenos de solo aqui, que são bastante favorecidos. Evitar a utilização de água contaminada, né? Bom, isso aqui é muito importante, por exemplo, em cultura hidropônica, né? Às vezes você tem uma fonte lá, um poço que você utiliza para ir, principalmente de micetos. Eu já vivenciei uma situação prática que o cara e não tem muito o que fazer, ele não poderia, tem que parar a produção da sua estufa, né? Mas ele fez um desenho lá da estufa que não tinha como, né? Então ele tinha que parar toda a estufa, não poderia parar parcial, dependendo do tipo de, vamos dizer assim, engenharia lá do sistema de irrigação. Só que ele fez de um jeito, né? Com uma espécie de serpentina, que ele tinha que parar toda a estufa, né? Então é complicado, o cara que tem compromisso lá com venda, né? Então, na verdade, parece que ele até parou de mexer, né? Aração profunda do solo, né? Isso é uma medida aqui principalmente aqui para a esclerotínia, né? E Sclerotium rufus. Espaçamento amplo é mais importante aqui para a Phytophthora e Septoria. Evitar plantios adensados, né? Sementes sadias, né? Também é uma medida recomendada. Tratamento de sementes com água quente para esse fungo aqui, Cladosporium fulvum, né? Eu não sei se isso a gente cita assim, mas hoje em dia esses fungicidas, né, provavelmente tem a fungicida que tem eficiência aqui para cladospório, né? Então, água quente, até porque a água quente é um tratamento complicadinho, você pode errar na mão e matar a semente, né? Então, certamente, mas quer dizer, gente, é obrigação citar, né? Tá, nos textos aí de fitopatologia, mas do ponto de vista prático, eu acho, né? É bem complicadinha aí essa recomendação. Tratamento de sementes com fungicida é essa sim, né? Você tem uma disponibilidade aí boa, né? De fungicidas, sem problema. Cultivares mais eretos, né? Principalmente para a Rhizoctonia solane, que causa aquela podridão ali no fruto, né? Cultivares resistentes, a gente tem, já tinha mencionado antes aqui, de Fusarium, Verticillium também, a gente tem Filho e Alternaria. Então, é só questão de olhar lá no portfólio, né? E saber qual o problema principal do seu local de plantio, né? Adubação verde ou adubação orgânica, né? Adubação verde seria crotalária, que inclusive é muito bom para nematóides, né? Sei lá, mamona, cravo de defunto. E adubação orgânica também, inclusive para nematóides, né? Adubação orgânica seria a utilização de esterco, né? Ou composto, né? Então, teria um impacto. Essas doenças não é que serve para todas as doenças com maior ou menor intensidade. Esses que a gente está citando aqui são para a medida em que, para esses três aqui, teria um impacto maior, né? Mas isso não quer dizer que ele não pode ter impacto de maneira geral, né? Mas com impacto maior aqui para essas três aqui, no caso aqui da adubação verde e orgânica, né? Adubação química equilibrada. A gente fala educação química equilibrada, ressaltar aí a importância do potássio, né? E do silício, né? Como elementos que aumentam a resistência orgânica da planta. E, de preferência, também evitar ou reduzir a utilização de adubação nitrogenada industrial, né?
Quanto mais você puder substituir por adubação orgânica, no caso aqui do nitrogênio, melhor, né? Não só para a questão de doenças de micro-organismos, como para ataque de insetos também. Evitar a introdução de solo infestado, isso naquela condição de plantio em estufa, né? Ou plantio em vaso, né? Ou em hidroponia, que tem um substrato, né? Que tem um certo substrato. Então, evitar utilizar solo, então, realmente esterilizado, né? Eliminar mudas doentes, né? Arejar as estufas. Aplicação de fungicidas, aí a gente tem aí para cada situação, você tem um portfólio aí muito grande aqui de produtos, né? Então, praticamente para todas eu acho que quase todas as doenças, você tem as opções aí de controle com fungicida. Evitar excesso de irrigação, evitar contato do fruto com o solo, como é que a gente pode evitar, né? Ou utilizando cultivares mais altos ou ereto, ou sistema de plantio tutorado, no caso do tomate, ou colocar casquinha de arroz ou uma cobertura. O pessoal está usando agora aquela cobertura com lona preta, né? Então, isso teria um impacto positivo aí em evitar aquele ataque aqui de risotônia ou Sclerotium rufus, né? No fruto, tá? Evitar ferimento nos frutos, tá? Aí é o capricho na colheita, no acondicionamento, né? Eliminar resto de cultura, né? Esse eliminar, ou no caso, gradear, né? Meter e eliminar, né? Fazer rotação de cultura, evitar expor o fruto a temperaturas e umidades altas, limpar e desinfetar as caixas de colheita e transporte. Hoje em dia o pessoal utiliza muito caixaria plástica, facilita essa limpeza e desinfecção. Antigamente você usava caixaria de madeira, né? Onde é difícil esterilizar. Limpar e sanitizar as câmaras de armazenamento. Sanitizar é colocar água sanitária, né? Que é um elemento que esteriliza, não é sabão e água que retira a sujidade, mas não esteriliza, né? Agora, quando a gente fala sanitizar, quer dizer, além de limpar com sabão para tirar a sujidade, você utiliza água sanitária ou outro produto que tem efeito, né? Que é realmente de esterilizar, né? Rotação de culturas, né? Para a maioria das doenças. Bom, vamos falar agora das doenças bacterianas. A gente tem o cancro bacteriano, né? Causado por essa bactéria Clavibacter michiganensis. Antigamente era chamado Corynebacterium, né? Ele dessa lesão aqui na margem, né? É meio um pouquinho parecido aqui com deficiência de potássio, né? Mas ele, além da limbo foliar, ele pega aqui o fruto também. Esse sintoma é chamado olho de perdiz ou olho de passarinho, né? Bem característico, né? Eu já vi esse sintoma ali na região do Distrito Federal, né? Sintoma dessa bacteriose em tomateiro, né? Aí você tem a mancha bacteriana de Xanthomonas. Xanthomonas é um gênero bacteriano que ela é exclusivamente vegetal, né? Todas as espécies dentro desse gênero Xanthomonas são patógenos de vegetais e não infectam animais, né? Então, é exclusivamente fitopatogênico aí, esse gênero Xanthomonas. Aí, lesões aqui dessa mancha bacteriana de Xanthomonas no fruto e na folha. Aí você tem a pinta bacteriana de Pseudomonas. Pinta bacteriana ou mancha bacteriana é bem parecido, né, pessoal? A gente mostra aqui a diferença, né? Pinta bacteriana à esquerda e mancha bacteriana à direita, mas, né, o slide que está dizendo isso, né? A gente copiou o slide, mas não dá para olhar e dizer esse aqui é mancha bacteriana, esse aqui é... Opa, deixa eu ver aqui se tem mensagem aqui no chat. Cadê aqui a internet está ruim. Alguém está falando, mas a minha também deu uma. Não, mas agora tá. É o Leonardo Soares, né? Falando que a internet dele aqui tá ruim. Então vamos voltar aqui como é que faz agora? Clica aqui no. Vamos ver se volta.
Bom, de qualquer maneira, acho que está gravando aqui, vou deixar gravado aqui a palestra, né? Aí você tem a bucha bacteriana de Ralstonia solanacearum, né? Eu acho que até o nome era Pseudomonas, mudou para Ralstonia, eu acho que já mudou de novo. É uma bactéria que ataca o sistema vascular, né? O xilema. Ela não é problema aqui para nós, né, pessoal? Ela é problema mais para do norte do Mato Grosso para cima, onde você tem temperatura noturna aí na faixa de 24, 25 graus, né? Aqui a gente tem, mesmo no verão, 20, 18, então não é tão favorável a essa murcha aqui. Tanto é que durante meu período inteiro aqui, no quase 30 anos, eu vi uma vez sintoma num tomate muito suscetível, inclusive o sintoma de murcha dessa bactéria aqui, né? Provavelmente foi um ano de temperatura noturna maior do que o normal, né? Então, isso aqui é problema no norte e nordeste do país, não para nós aqui. Aqui planta com murcha bacteriana, né? Sintoma mesmo de murcha. Aí você tem, bom, o controle dessa doença aqui, bom, as bactérias em geral, a gente vai ver ali das medidas de controle, né? Mais especificamente, mas não tem muito o que fazer, né? Até porque, quer dizer, tem medidas preventivas, mas depois que aparece, não tem nada o que fazer, né? Tá louco, o poder da mole é Pectobacterium, antigamente chamado Ervínia. Bom, essa doença é interessante que ela está muito associada aí ao ataque da broca, né? Esse furinho que vocês estão vendo, né? Não é sintoma da bactéria, não. Isso aqui é o ataque daquela broca dos frutos e do caule, né? Então, põe ovo aqui, sai, ele cresce aqui dentro, depois ele sai, né? Através desse orifício, sai o inseto adulto, né? E há a contaminação secundária por essa bactéria, né? Pectobacterium, causando essa podridão mole. Aí você tem, bom, as medidas de controle aqui principais para as doenças bacterianas. Bom, é interessante essa abordagem que a gente já pegou no texto, né, pessoal, porque ela dá uma ideia da eficiência da medida e da eficiência para cada bactéria. Por exemplo, vai plantar sementes de boa qualidade ou tratar previamente as sementes. Então, é muito importante para pinta bacteriana, mancha e cancro bacteriano, mas não é importante para murcha bacteriana, né? E nem para talu. Por que que não é importante? O mais importante é a gente responder, né? Por que que ela é mais importante para pinta, mancha e cancro, né? Vocês podem olhar, conferir, mas eu já adianto que ah, são doenças que são transmitidas por semente. Como a gente sabe que murcha bacteriana e talo oco é um patógeno sobrevivente natural do solo, né? Ah, então, ele indo ou não na semente, o solo já é uma fonte de inóculo, né? Portanto, você colocar uma semente sadia não vai garantir muita coisa, ou seja, a eficiência vai ser relativamente baixa, né? Então, isso é interessante, pessoal, a medida de controle e essa avaliação aí da eficiência ou não, até porque mais interessante é a gente pensar, né, por que de um e por que do outro, né, que é um exercício bacana, né, que a gente pode, inclusive, perguntar em prova, né, colocar isso e perguntar, por que será que, né, por que que você comentaria que essa é mais ou menos eficiente? Aí vocês têm que, né, gastar aí plantar cultivares resistentes, né? Pinta bacteriana é muito importante. Para estar louco, não é que a medida não seja importante, é que, na verdade, não existe, né, material que tenha resistência ao talo oco, né? Então, se houver, evidentemente, não está fazendo uma avaliação do potencial da medida, mas é da efetividade, né? Se a medida não existe, é porque então ela acaba não sendo utilizada ou não sendo a eficiência de controle baixo. A eficiência é mais nesse sentido, que você pode dizer, mas não, agora, se você colocar, achar um gene transgênico e no tomate, né? E pode, isso hoje é mais factível, né? E colocar isso no tomate, é resistência ao talo oco, né? Então, esse, em vez do sinal negativo, né? Passa a ser um sinal positivo, porque o sistema de produção passa a usar o material com resistência genética. Então, ele passa a ser eficiente. Então, quando a gente fala que é eficiência, não está falando, não está especulando sobre o potencial, mas a efetividade ou não, se ela é utilizada ou não, seja porque não há disponibilidade mesmo, né? Então, na verdade, é nesse sentido aí a questão da eficiência. Então, certamente é mais fácil aqui, né, cultivar resistentes para pinta bacteriana, de uma disponibilidade maior, né?
Então, já tem disponibilidade menor para mancha, cancro, murcha e praticamente para talo oco não teria material com resistência genética. Não plantar próximo a lavouras velhas. Então, novamente, aqui é importante para pinta preta, mancha, e é pouco importante para murcha e talo oco, né? Novamente, aqui são dois patógenos, quer dizer, um é um habitante natural do solo, a murcha, e o talo oco é um parasita acidental, né? Que também é um saprófita cosmopolita, né? Evitar excesso de nitrogênio, tá? Principalmente aqui para talo oco, e é interessante aqui esses dois pontos aqui em talo oco, né? E aqui eu vou especular um pouco. Bom, quando a gente falou no talo oco, quando a gente falou na fitopatologia geral, a gente, naqueles grupos de doença, a gente falou naquelas doenças de pós-colheita, né? Ou de pós-colheita, ou do grupo 1, se não estou enganado, né? São aquelas doenças que são muito favorecidas por ferimento. E a gente sabe que a adubação nitrogenada, principalmente a indústria, a nitrogenada utilizando adubo industrial, fica bem entendido, né? Adubação nitrogenada orgânica não tem problema. Mas a industrial, por quê? A industrial é problema porque ela solubiliza rapidamente na água, né? E é uma condição não natural. Então acaba a planta fica mais bonita, emite novas brotações, mas há um certo ferimento ali. A cada novas brotações, ali há sempre um ponto ali de, não um ferimento artificial, mas um ferimento natural mesmo, sistema radicular também, né? Então, e de qualquer maneira, a planta fica o tecido mais tenro, né? Pelo excesso de adubação nitrogenada. Portanto, facilitando o ferimento aí por partícula de areia. Então, há essa relação, né? Então, para talo oco, né? Essa é uma medida que tem uma importância maior do que para as outras doenças. Pessoal, é importante essas especulações, aí a gente mostra que a gente está conseguindo raciocinar, né? Evitar ferimento nas plantas, bom, isso aqui eu já passei, né? Já falei. Reduzir o volume de água, né? É importante para todas elas, bactéria, tem que lembrar que bactéria é muito dependente da água, né? Pulverizar com fungicidas cúpricos. O fungicida cúprico tem alguma eficiência para bactéria, mas não é lá muitas, não é lá essa coisa toda não, pessoal. O fungicida cúprico é meia boca, né? Mas é o que se tem, né? Eliminar plantas doentes, né? Fazer rotação de cultura. Tá. Você vê que para talo com um parasita acidental é muito importante para a murcha bacteriana, né? Tá, vamos lá. Virose. Eu estou passando bem rápido aqui, deixa eu ver se quando acabar, nós estamos agora são 14, acho que a gente vai encerrar aqui nas doenças, porque não vai estar, daqui a pouco eu tenho que dar outra aula e não vai dar tempo eu terminar os slides, tá? Então vamos encerrar aqui, para até um tempinho maior para mim aqui. Então, pessoal, vamos ficar por aqui, então, doenças bacterianas, né? Daqui a pouco eu tenho outra aula aí, tem outra aula. Bom, pessoal, bom final de semana para vocês aí. Até semana que vem, né? Obrigada, professor, para você também. Falou!